Antes de começar, já deixa o like e se inscreve no canal Dinheiro segundo a Bíblia. Porque todos os dias Deus abre oportunidades, mas só quem está atento aproveita. E se você está aqui, é porque Ele quer falar com você hoje. Agora, vamos ao conteúdo. Existem momentos na vida em que uma porta se abre. Não parece um milagre. Não parece uma revelação. Parece apenas uma oportunidade comum. Mas na verdade é Deus preparando um cenário que pode mudar toda a sua história financeira, emocional e espiritual. A Bíblia mostra isso de forma incrível na história de Esther, uma jovem comum, sem grandes recursos, sem posição social, sem influência política, mas que foi colocada exatamente no lugar certo, na hora certa, para cumprir um propósito gigantesco. E é assim também com você. As portas que Deus abre não são acasos, são convites. Quando Deus te coloca em um ambiente, Ele já preparou oportunidade menos, mas precisa da sua coragem para atravessar. Esther era órfã, criada por seu primo Mardoqueu, sem perspectivas grandiosas. Mas um dia, o rei da Pérsia decide escolher uma nova rainha. O que parecia apenas um concurso, um processo comum, era na verdade uma mudança de destino. Esther não tinha dinheiro, não tinha título, não tinha influência, mas tinha algo que dinheiro nenhum compra: propósito. Muitas vezes você olha para sua vida e acha que não tem o suficiente para prosperar, que não tem contatos, capital, estudos, oportunidades. Mas Deus não precisa de tudo isso para te levantar. Ele só precisa de um coração disponível. Esther entrou no palácio e conquistou favor. A Bíblia diz que ela encontrou graça diante de todos. E quando Deus derrama graça, portas que nunca se abririam se escancaram diante de você. Mas aqui vem o ponto-chave da história. Depois de se tornar rainha, Esther descobre que seu povo corria o risco de ser exterminado. E é nesse momento que Mardoqueu diz uma das frases mais poderosas da Bíblia. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou ao reino? Essa pergunta ecoa até hoje. E ela também é para você. Quantas vezes Deus te colocou em lugares onde você não se achava capaz de estar? Quantas conexões inesperadas surgiram na sua vida? Quantas portas se abriram sem explicação lógica? Isso não foi sorte. Isso foi propósito. Mas o propósito sempre exige coragem. Esther sabia que, para salvar seu povo, precisaria se apresentar ao rei, sem ser chamada menos, algo que poderia custar a própria vida. Era arriscado, era assustador, mas era necessário. E então ela diz a frase que transforma a história: se perecer, pereci. É aqui que muita gente perde sua oportunidade. No medo de tentar, medo de falar, medo de criticar-os, medo de perder. Mas uma coisa é certa: quem não se move, nunca vive o que Deus preparou. A porta estava aberta, mas Esther precisou entrar. E é exatamente assim com a prosperidade financeira também. Deus abre caminhos, mas você precisa dar o passo. Talvez Ele já abriu uma oportunidade de negócio, talvez colocou ideias na sua mente, talvez conectou você com pessoas inesperadas, talvez colocou no seu coração um projeto que você adiou por anos. E agora Ele está dizendo: vá, este é o momento. Prosperidade é sempre uma combinação entre a porta que Deus abre e a coragem que você tem de atravessar. Esther arriscou sua vida, mas salvou uma nação. Às vezes, a sua coragem de hoje é a chave que muda o seu destino amanhã. E aqui está algo ainda mais profundo. Quando você anda nos planos de Deus, não existe risco, existe propósito. Esther se apresentou ao rei, e o rei estendeu o cetro. Isso significava: você tem minha permissão. Em outras palavras, a porta está oficialmente aberta. E por causa daquela atitude corajosa, o decreto de morte foi revertido. Um povo inteiro foi salvo. E o inimigo que planejou a destruição terminou derrotado. Essa história revela um princípio espiritual poderoso. Quando você honra o propósito de Deus, Deus honra
seus passos. Você nunca perde quando coloca sua fé na frente do medo. Nunca perde quando decide se levantar. Nunca perde quando escolhe agir. O que Deus faz por Esther, Ele faz por todos que se levantam com coragem e propósito. Se hoje existe algo que você sabe que precisa fazer menos, mas está adiando por medo, lembre-se de Esther. Deus pode até abrir a porta, mas é você quem precisa atravessar. E quando atravessar, a graça entra junto. O favor entra junto. A proteção entra junto. A provisão entra junto. Porque ninguém pode fechar o que Deus abriu. Se essa palavra falou com você, então não deixe para depois. Deixe seu like agora. Se inscreva no canal Dinheiro Segundo a Bíblia. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de coragem para entrar na porta que Deus abriu. Aqui nós aprendemos toda semana como prosperar com fé, sabedoria e propósito. A sua história não termina onde você está. Ela começa quando você decide se mover.